pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo Dueto Podcast. O podcast mais falado, mais querido, né? Mais querido, mais amado, mais falado, mais curtido e mais compartilhado. Pela minha família. Pela minha família. Estamos começando a segunda temporada, não, o segundo episódio da segunda temporada. Segundo episódio da segunda temporada, isso E aí. hoje a gente tá com um cabo aqui, rapaz. Mas a temporada é Você Precisa Conhecer. Verdade, bem lembrado. Temporada Você Precisa Conhecer, onde a gente tá trazendo aqui pro nosso estúdio, com muita alegria, cara, com muita, de verdade, muita satisfação, pessoas que fazem a diferença aqui no nosso mercado, né, Lívia? E hoje eu tô no clima de Faustão. Hoje o cara é forte, bicho. A gente hoje tá tendo aí a satisfação de receber um cara que já recebeu... Lívia, o que ele já recebeu de prêmio, cara? Certo. É mais do que você tem de cabelo branco aí nessa cabeça. Ô louco. Prepara a plaquinha que a gente vai anunciar ele. Vamos preparar. Antes da gente agradecer a presença do nosso convidado, que vocês não sabem quem é ainda, o Lívia vai buscar a plaquinha ali pra gente anunciar. A produção, prepara as palmas aí. Hoje com a gente... Duda Salles! Grande Duda. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, que olha, demoramos pra ter o Duda aqui. Ô, rapaz. Que é isso. É uma honra. Ô, Duda, de verdade, brigadaço, viu? Massa, eu que Brigadaço. agradeço. Eu espero que a gente transforme isso aqui num papo bacana, que a Eu galera que também. tá aqui curtindo a gente se amarre nas suas histórias. O tomara Duda, que seja. O que o Duda tem de prêmio, Márcio. Ah, Você já ganhou algum prêmio na sua vida? tá por vir. Você já foi reconhecido alguma vez nessa vida? Já fui reconhecida, a minha esposa me reconhece todo dia como o melhor marido que ela tem. Ele era cantor de uma banda que chamava Puro Prazer. É verdade, um abraço aí, pessoal do Por Prazer. Verdade. Já fui reconhecido. Mas a gente tem novidades com a nossa placa também. Temos novidade, gente. Essa plaquinha que nos acompanhou na primeira temporada Vai ser aposentada agora. vai ser a bichinha. A gente tá buscando um novo objetivo pra ela, um novo destino pra ela. Então ela sai, Ela a sai nossa de placa cena. sai e chega a nova placa. Olha! Que linda, gente. Olha que linda a nova placa. Caraca, que honra. Ô, louco, bicho! Mais nunca. Sensacional, Lívio. Põe aqui, centraliza a bichinha aqui no meio da... Tá bonita? Retinho assim, não é melhor? Assim? Aí, ó que coisa linda, gente. Gente, a gente quer agradecer de verdade a Candanguice. Candanguice que é mais do que uma loja, né? Eu falo que a Candanguice é uma curadoria da história de Brasília, dos artistas de Brasília. E a Candanguice nos presenteou com essa ideia sensacional que, na verdade, a gente vai presentear para os nossos convidados. E o Duda é o primeiro a estrear. Pô, aqui que na honra. Candanguice, aí, Duda. Que honra. Verdade. Eu fiquei sabendo que reconhecido pelo artista que fez a obra, né? A obra. É o Danilo Barbosa. Danilo Tá aqui. Barbosa, exatamente, cara. Muito legal. O design. Que honra, muito bonito. Bacana, porque como a gente sempre fala, né, desde a primeira temporada, Duda, um dos objetivos desse podcast é a gente levar muito do nosso mercado, que é Brasília, pro Brasil todo. E aí a gente, obviamente, fala aqui muito do ecossistema da comunicação, mas essa placa aqui, gente, para quem não é de Brasília, esse é um modelo que é um modelo padrão das placas de sinalização de Brasília, modelo tombado, reconhecido e etc. E a gente traduz tombado, isso. É um museu de... Eu não acredito. Tá tombado, ele é tombado. Meu Deus do céu, gente. Ele tá no Museu de Arte Moderna de Nova York, se eu não me engano, como peça permanente. Verdade. Não é isso? Verdade. Essa sinalização de Brasília. É isso. Porra, muito Muito bacana. legal. Se não for isso, a Candanguice corrige a gente depois. Depois, corrige, mas eu acho que é por aí. Mas obrigado, pessoal da Brigadaço. Candanguice. Para você que quer conhecer mais sobre a Candanguice, a gente vai colocar aqui na tela, certo? É isso. O endereço, perfil na rede social e tudo mais. Mas a Candanguice tem muita coisa legal sobre Brasília. Muita É coisa. isso, e de novo, o nosso podcast, Duda, é para mostrar a força do nosso mercado. Exatamente. O mercado de Brasília, que cuida de governo, e para que todo o mercado, Brasil e internacionalmente conheça esse grande profissional. Perfeito. Vocês são os queridos, cara. E Bora. Duda, eu vou começar, eu gosto de começar. Vai. Lógico. Então começa. Mas conta pra gente aí, Duda, uma carreira tão premiada, que depois você vai falar um pouquinho desses prêmios. Tá. Mas conta aí, como que começou sua trajetória no mercado publicitário, cara? Cara, começou aqui em Brasília. Eu fiz faculdade aqui em Brasília. Tive um mentor aqui que foi o Hamilton Coelho, da BIS. Acho que vocês Hamilton, conhecem. claro. Hamilton, grande Hamilton. É um cara que desbravou a criatividade. Ele, junto com outras pessoas também aí, né? André Sartorelli, que nos deixou há pouco nos tempo. deixou, né? Exatamente. A galera da Mr. Bren, a galera da BIS, que era 7 Grau na época, né? Então era uma galera que puxava muito a criatividade. Então quando eu entrei no mercado, eu entrei, começo por ali, com o Hamilton. Fui para São Paulo, fiz estágio em algumas agências de lá, voltei para Brasília e comecei minha carreira aqui.
E logo me chamaram para o live marketing, né? O Grilo, quando saiu de agência, ele estava na Nova SB, foi para Fermento, e de lá ele me chamou. Tava começando a operação aqui de live marketing e me chamou para voltar. Eu voltei e aí fui passando de agência, aí voltei para publicidade, fiz algumas coisas novas na Propeg e voltei para o live marketing, né? Assim, o mercado tá crescendo de live marketing, né? então... cara. Então, que era o eu fui chamado... Promo, né? A antiga promo. A gente tava falando disso. O live marketing já foi below the line, depois passou a ser promo, aí virou marketing promocional e agora o termo que tá rolando aí é o live marketing, né? Que é um termo que traduz melhor aquilo que a gente faz, porque o promo ficou muito na coisa da promoção do compre 3, leve 2, né? Compre 2, leve 3, aquela coisa. E não é só sobre isso. Não né? é só sobre isso. É como entrar com o live marketing, que é a ativação... né, o toque ao vivo de pessoas, as ativações de marca. Como fazer isso ao vivo. Exatamente. Como conectar marcas e pessoas. Ali. Ô, Duda, me fala uma coisa, cara. Quando você entrou na faculdade, você já pensava em ser da criação ou em algum momento você chegou a pensar em ir por outro caminho aí? Cara, eu fiz faculdade de relações públicas. Mentira, cara. Eu fiz relações Você públicas. fez publicidade para ser criativo. Exatamente. E terminou aqui comigo. Olha, sem criatividade nenhuma, filho. Mas de verdade, eu entrei na faculdade achando que você ser diretor de mesmo? arte, cara. Olha aí, Pede cara. pra ele fazer uma arte pra você ver. Logo eu percebi que eu não dava jeito pra isso. Não, eu sempre soube que seria criação, mas não sabia o que seria na criação. Então, quando fiz estágio, eu fiz aquele modelo de estágio que você passa em todas as áreas. Né? Fiz na Agnello Pacheco. Sim. Pacheco. E... Você é papagaio? Vai ficar repetindo? Agnello Pacheco. Não, bom, desculpa. Papagaio. Você tá me sacaneando. Prossiga, Duda, por favor. Putz, cara. Prossiga, por favor. Então eu fiz uma geralzona lá, passei por todas as áreas, que é legal pra você entender o que tá, né? O que tá rolando, quais que são as dores de cada uma das áreas, mas já sabia que era criação. Boa. E logo fui pra criação. Sempre fui tem um termo que a galera usa que chama ad nerd, que é você... Cara, eu sempre comprei anuários. Eu tenho hoje a discussão da mudança agora que a gente tá fazendo um monte de anuário, de livro que você tem. O que nós vamos fazer com isso? Porque, cara, tá guardado, hoje em dia você não usa, tudo referência digital, mas, pô, os livros são muito legais, você ter perto na mão. Né? Pois. Era bata referência, né? Muita coisa. E eu comprava tudo, cara. Gastei parte do meu salário consumindo conteúdo. Então, assinava Archive, assinava os anuários, recebia todos os anuários, New York Festival, One Show, D&D, todos os grandes festivais. Eu comprava e tinha lá. E eu, cara, você perguntava, anúncio de banco, né? Hoje tudo em Brasília é banco, todo mundo atende banco de alguma maneira, né? Anúncio de bancos. Aí você entrava lá, eu sabia que página que tava o anúncio do Citi, aquele que tinha coisa da vírgula e tal. Mas sempre porque gostei, cara. Então não era uma coisa de, vou ficar estudando. Não, eu sempre gostei, então pra mim era uma distração massa, assim. Ficava, putz, olha isso aqui que legal. Então acho que foi meio que esse caminho aí. Natural, né? Foi um caminho natural, né? No final das contas. Cara, e resultou hoje nessa carreira super premiada, né? Cara, graças a Deus, né? Prêmio, né, cara? Pô, não, agora vamos falar dos prêmios aí, né? Isso eu quero mostrar pro Brasil. Temos aqui dentro de casa. Boa. Que enquanto você não ganha nada, ele ganha um monte e vai balanceando o nosso mercado. Na média. Mas, ô Duda, fala um pouquinho. Até você explicou um pouco nessa diferença de prêmio e de reconhecimento, né? Você pode falar um pouquinho desses prêmios, o que você já ganhou? Posso. Coloca a plaquinha reta, por favor, que meu toque, eu não tô conseguindo... Aí, Obrigado. Ela continua tombada? Não tá. Eu trato de duas maneiras diferentes. Prêmio é aquilo que você inscreve em festivais. Então, ganhou Cannes, né? Ganhou Clio, ganhou Colunistas, ganhou Ampro. Ali a agência proativamente inscreve, você tem o custo de inscrição. A gente tem que falar com o Fernando Vasconcelos para criar o prêmio Duda Salles. Ô, louco. Porque o cara leva todas. Leva todas, que é isso, cara. E aí os reconhecimentos é aquilo que você não escreve, né? Então, se eu for reconhecido, eu tenho 3 reconhecimentos aqui em Brasília. Já fui por 3 vezes eleito profissional de live marketing do ano. Mas é isso, tem muito a ver com o que você fez no ano, né? Então você olha para o histórico, vê, putz, cara, os caras entregaram muito. Foi uma área de transição. A gente estava saindo da MKTG numa vez e começando a operação na Terroir.
Então a gente fez muita coisa antes, depois fez muita coisa também. Então é o tipo de coisa que o dia a dia vai te proporcionando aí o reconhecimento. Então 3 vezes profissional de live marketing do ano aqui em Brasília. E os 3 reconhecimentos da Eventex, que é um órgão que reconhece e premia grandes trabalhos globalmente. De live marketing. De live marketing. E aí enfim, eu nem sabia, na real, desse reconhecimento. Eu estava contando pro Márcio, a gente trouxe para cá recentemente o cara da Heineken, que é o Gui Bailão, que é um cara que cuida de todas as ativações da marca da Heineken. Legal. E ele postou, ele falou, pô, tô concorrendo aqui ao prêmio de profissionais, eram 3 coisas, né? Profissional mais relevante do mercado de live marketing no mundo, pessoa mais relevante do live marketing no mundo, e eles faziam as regionais. A gente estava aqui na América Latina. Regional Latam, então. Latam. Então, aí eu entrei para votar nele. E como era uma lista grande, porque você tem pessoas do mundo inteiro, o meu nome Duda veio antes do G. E eu descobri assim, cara. Você tá brincando, tô te falando, cara. Você começou a contar essa história aqui nos bastidores. E não terminei, né? Foi assim que eu... Puta, vai que o nosso nome tava lá, moleque. E a gente não viu. Pô, eu juro que eu pensei nisso. Eu falei, cara, olha o tanto de gente que... Cara, que massa. Muito legal. Puta, aí foi um baita de uma surpresa. Puta alegria. E aí você pode fazer um engajamento ali pra galera. Pô, galera, e tal, vamos nessa, volta aí. Aí então. postei pros amigos, né? Os grupos dos amigos. Falei, pô, galera, eu tô concorrendo, volta aí. E aí... Não volta lá no Gui Bailão, não. Não volta nele, não. Aqui, você tinha 5 votos. Você tinha 5 votos pra botar lá. Eu falei, galera, legal. Pô, eu botei um aqui, mas não sei se foi, se não foi. Eu falei, não, pode deixar só nesse aí. Pô, que fera, viu? Muito legal. Sabia que a gente tem um baita de um orgulho, porque pro nosso mercado isso representa muito, né, cara? A gente é um defensor do mercado de Brasília, de fato. dúvida. A gente é um entusiasta daqui, a gente vive desse mercado, a gente trabalha aqui, a gente adora esse mercado, com todas as características que ele tem, com os prós e contras. Sim. E a gente sempre vai buscar trazer pra cá pra gente aprender muito com essas pessoas que são referência, né, cara? Que fera que você tá aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Mas desses daí, Duda, como curiosidade mesmo, qual que você fala assim, puta, esse foi o mais relevante na minha carreira? Reconhecimento foi esse da Eventex. Premiação Cannes, que a gente tava falando lá, que foi com a campanha pra caixa de Olimpíadas. Foi a campanha dos rappers, os 7 rappers, as 7... E tinha muita coisa, né? Era uma campanha toda integrada. Tinha ações digitais, tinha filme, tinha videoclipe, tinha música, tinha grafite. A gente não fez outdoor. A gente fez 5 grafites, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Putz, que fera, cara. Chamamos os artistas, eles colocaram... A gente definiu o tema, eles fizeram um grafite e isso é que virou a identidade da campanha. Então, isso foi muito massa. Fizemos um site também. Foi isso, Duda? Você lembra? Olimpíada 2016? Pode ser, faz sentido. Não, 12, 16, né? 16, 20, 2016. Esse foi muito legal. Teve uma outra que a gente ganhou, Clio, que foi com essa campanha também, mas teve uma outra para Caixa Cultural também, que foi a Fábrica de Emoções, que era uma animação linda. Eu lembro dessa, cara. Essa também foi muito legal. De arte linda, muito linda. Eu lembro dessa. Aí a gente fez, aí mais recente aqui com o banco, a gente fez o All Amazônia, que era o Together Band All Amazônia, que é a pulseira que a gente fez, que tá concorrendo ainda em alguns festivais. Putz, que feira. A gente fez essa pulseira aqui, né? A gente fez com uma tribo chamada Iauanauá, que eles naturalmente fazem essas sementes. As duas ou é de cá primeiro? As duas. Legal, cara. Depois a gente pode... Você pode deixar um aí pra gente sortear pros nossos... Cara, o cara tá pedindo ao vivo. Nossa, coisa feia, né? Bicho. Mas o legal é açaí, que é o que eles já fazem. O elástico que conecta as pulseiras foram tiradas de plástico retirado da natureza. E esse pinzinho de metal aqui são armas ilegais apreendidas em zonas de preservação florestal. Que fera, cara. Muito legal. E aí a gente usou essa pulseira para fazer aquela ativação em Nova York, do All Amazônia, que fez todos os painéis da Times Square. Fizemos em parceria com a Macan, os painéis, então, a vocação de mídia de painéis. Super buzz aquilo ali, muito né, grande, muito grande. Arrecadou-se 8,5 bilhões de reais. De investimento ali? De investimento para investir na Amazônia. Que fera, cara. Era o objetivo, que era o objetivo. Era a captação de investimento. Era isso. E a pulseirinha servia para esse quebra-gelo. Então a gente distribuiu no primeiro momento na conferência da ONU, do clima da ONU, que aconteceu em Nova York. Na semana, aí teve a conferência da ONU. Aí no mesmo dia da conferência da ONU, a gente fez os painéis na Times Square.
com um jantar para stakeholders, e no dia seguinte fizemos um show no Central Park com vários artistas amazônicos mostrando a Amazônia e tal, aquela coisa. E na semana seguinte, logo depois disso, começaram as rodadas de reuniões do banco, do board do banco, com os investidores. Que feio. E aí captou-se esses 8,5. E o bacana que você falou, rapidamente, você falou assim, né? Então, não sei o que lá, a Macan que fez. É muito legal, porque aí você vai vendo uma atuação de duas agências, uma agência de live marketing e outra agência de publicidade, juntas para um objetivo em comum, né, cara? Você sabe que demais, aqui, né? Em Brasília, tem a grande dificuldade, assim, talvez seja uma das características do mercado de Brasília, que as caixinhas são todas dentro das caixinhas. Os contratos públicos nos obrigam a... Se você faz live marketing, você só vai fazer live marketing. Se você tiver um filme... Exato. Se você tiver um filme, quem tem que fazer esse filme é publi. Se você tiver que fazer um site, quem vai fazer um site é a galera de digital. Então você tem essas caixinhas muito delimitadas, e o que o banco está aprendendo a fazer é juntar... Não é fácil. Juntar agências, operações, criações muito alinhadas e tudo, mas em alguns casos mais relevantes a gente tem conseguido fazer cara, bem feito, né? Eu acho que no final das contas você consegue fazer ações mais integradas e de maior impacto, né? Pelo menos essa é a percepção que dá. Esse exemplo do Banco do Brasil foi um baita exemplo, né, cara? Mas você sabia que eu já tirei um título do Duda? Qual? De qual? Pô, o Duda é triatleta, né? Já fui, né? Foi. Ele correndo no gás, bicho. Isso era uma corrida à noite, você lembra disso, Duda? Era o quê? Lá no claro, eu lembro, sim. Rolling Stones. Cara, eu passei o Duda naquela chuva, sabe? Assim, tipo poderoso, correndo ali na chuva. Quando eu vejo, eu tô ultrapassando o Duda. Foi mesmo. Pô, cara, vou ganhar do Duda, cara. É verdade mesmo? É que ele tava machucado, ele tava mancando lá. Aí eu falei, eu cheguei em último, penúltimo, ele em último. Mas, ô Duda, voltando para nossa... Mas então, depois dessas premiações, isso muda o seu olhar, até com essa questão da publicidade, com o cliente de governo. Vamos ver se eu melhoro aqui. Dá mais coragem para você fazer trabalhos mais desafiadores para ganhar prêmio? Assim, eu acho que um prêmio te traz essa fortaleza. Sem dúvida. Não ficou boa a pergunta? Não, ficou boa. Eu entendi o que você quis dizer. Não, ficou bacana. Duda meio retardada, né? Ficou completamente. Responde se você quiser aí, Duda. Não. Se você queria mais coragem agora que você ganhou um prêmio, coisa diferenciada. Então edita esse pedaço. Pra propor coisa diferenciada. Isso. Se alguém fala, pô, Duda, tá louco, tá propondo esse negócio. Eu falo, pô, já ganhei prêmio, pô. Confia no pai. Não isso, eu acho assim, pô, você já tem a experiência, você já sabe o caminho. Isso te facilita trazer projetos inovadores, né? Não, no começo da pergunta eu não tava entendendo. Agora no final parecia que tava no começo. Pô, vou cortar esse pedaço aí, cara. Não tá querendo, não. Vou falar com a minha esposa. Tá achando que é só a sua que assiste. A minha nunca assistiu. Fala, Duda, conta aí pra gente. Você entendeu a porra da pergunta? Eu acho que eu entendi a pergunta. Vamos lá. Profissão. Não, mas vê, se eu não responder, você me fala. Eu acho que ajuda, porque tem uma parte difícil de aprovar projetos diferentes. Tem duas coisas aí no processo enquanto criativo. Uma é você não achar que só porque você teve a ideia, só porque na tua cabeça ela parece muito legal, que ela tem que fazer sentido pro cliente. Às vezes o tom não tá certo para aquele cliente, às vezes o momento não tá certo para aquele cliente. Então tem um primeiro momento que a campanha conversa com o tom do cliente, fala, tá adequada. O Itaú fez uma campanha toda, sei lá, bem-humorada. Pô, o Banco e Caixa não são bem-humorados, não é o caso, né? Mas não são bem-humorados. Itaú fez uma campanha sem assinar. Eu lembro que uma vez só com as cores institucionais do banco, não assinou a campanha. Claro que a gente não poderia fazer isso. Exatamente. Então tem algumas coisas que são características daqui. Mas tem uma coisa que se você achar uma oportunidade para fazer algo legal, eu sempre acho assim, todo job que você for fazer, vai ter alguma coisa legal dentro do job para você fazer de diferente. Você explorar ali no bom sempre sentido. Sempre tem. Então assim, vamos fazer... Vocês estavam falando assim, vamos remodelar essa sala aqui, vamos fazer... Cara, dá para fazer umas coisas diferentes muito legais. Você não vai dar para fazer tudo diferente, então muito legal, mas você consegue escolher uma peça legal para você fazer, legal pra caramba, né? Perfeito. Dá para ir. Perfeito. E em relação à premiação se você achar o que é que tá de diferente
em cada job, vai ter um job gigante e que às vezes o kit que você mandou pros convidados era legal pra cacete. E aí isso você inscreve. O evento em si talvez não. Então entender isso era uma coisa que eu passei a entender. Todo job tem uma oportunidade, mas os jobs grandes que vão ganhar grandes prêmios são jobs que mexem com a relevância do cliente, com o número, com o resultado e tal. Perfeito. Nesse lugar, cara, tem que ter um alinhamento de astros, porque tem que estar todo mundo ciente do que você vai fazer, e são coisas grandes que você está fazendo, então é difícil de você conseguir manter, vai esbarrando em outras áreas, aquela outra área tem uma outra demanda, aí isso aqui ajusta, aí ninguém está mais preocupado se aquela ideia do começo continua mantendo, né? Cada um está preocupado em ter o seu... É muita gente É pra muita sair gente. da zona de conforto também, né? Muita gente para sair da zona de Quem conforto. aprova, quem libera e etc. e tal, Quem né? é impactado por aquela mudança que está gerando ali. Então, nesse lugar, a premiação dá um pouco de confiança, chegando à tua resposta, que se as pessoas estiverem um pouco desconfortáveis, você entender primeiro o que você está fazendo, não é a ideia pela ideia, ela é a ideia para cumprir um resultado, um objetivo, e se você criou com tudo isso bem estruturado, você está atendendo. A pessoa pode até dizer, falar assim, mas eu não gosto muito desse modelo. Tá tudo certo, mas ele está atendendo as diretrizes do banco aqui, que é seu principal cliente, ou do Embratur, ou de quem quer que seja, está atendendo, conversa com o estilo do que ele faz? Sim. Se você, enquanto criativo, tiver esses critérios no job, na entrega do job, ele fica mais difícil de capengar, porque às vezes ele cai porque... Pô, velho, não gostei desse fundo aqui da imagem que você trouxe. Porra, mas realmente não tá tão legal. E aí a ideia começa a cair porque alguma pontinha não tá tão legal. Boa. Então eu tenho muito esse cuidado de ter tudo bem amarrado, ter essa aderência com o que o cliente espera, com o que o cliente conversa com o tom do cliente. Quanto mais você conhece o cliente, melhor, né, cara? Menos você dá tiro na água, né? Melhor. Mais você Sem dúvida. tá ali na linha do que você começa a entender como ele pensa. Sem dúvida. Né? Vários filtros você mesmo já faz ali, né? Puta, cara, isso aqui se eu levar pro cliente não é adianta. uma porrada, né? Exato. Ô, Duda, teve alguma vez que alguma não, mas alguma que seja mais marcante, de alguma ideia que você teve, que você falou, meu irmão, essa ideia é incrível, que ideia maravilhosa. Você chegou no cliente cheio de confiança. Já. Chegou lá, tomou um cabong e falou, meu Deus do céu, cara. Já, algumas vezes. Algumas, né, cara? Já, demais. E tá Sai tudo todo certo. empolgado, né? Aí você chega lá, toma uma porrada. Fala, meu Deus do céu, que... Entendemos tudo errado. Ou que também acontece, fomos brifados tudo errado e no meio do caminho o entendimento do que era para ser pedido também foi se formando. É natural isso acontecer também, né? Não adianta, por isso que não adianta, velho, o lance da ideia, a dificuldade da ideia e a ansiedade do criativo você sempre lida com a incerteza. Então, assim, eu trabalho com engenharia. Amigão, o seu 2+2 tem que estar 4 alinhado com aquele poste ali. Perfeito. Se você bateu isso, você tá tranquilo. Exatamente. Na criação, você chega num lugar e você fala... Será que ainda é isso? Será que não é isso? Será que falta? Será que não falta? Então, isso é uma angústia constante do criativo. Então, aprender a lidar com isso, cara. Uma vez eu vi uma entrevista do Oscar, do basquete, que é daqui de Brasília também, né? Oscar, pô, eu sou fã dele. Mão Santa. É isso mesmo. E ele uma vez falou assim, perguntaram pra ele, pô, Oscar, como é que você faz pra arremessar sem ficar nervoso? Ele falou, o segredo não é você aprender a arremessar sem ficar nervoso. O lance é você aprender a arremessar nervoso, porque você vai ficar nervoso. Exatamente. Então a ansiedade aí no processo criativo, ela vai acontecer, velho. Só entenda que não é com você... você tá se dedicando ao trabalho, porque daí tem uma mistura também, né? Você tá se dedicando ao trabalho do jeito que você poderia, ou, pô, não, velho, tô num mês zoado, tô ruim em casa, tô com obra, resolvendo obra, posso melhorar. Pô, então vai lá e melhora no próximo, faz mais legal, mas de um modo geral você vai ter que conviver com os sims e com os não, às vezes tá ruim, isso não tá. Cara, faz parte, né, cara? Se for abalar com isso aí, eu vou te falar, filho, um cara muda de ramo, né? Muda de ramo. Muda de ramo. Agora, tem mecanismos, em dúvida, para quem trabalha, por exemplo, com o que você faz, né? Que é tentar ficar o tempo inteiro pensando fora da caixa. Você tem mecanismo, e aí vale muito pra galera que tá começando a carreira agora, estudante e tal, pra galera que acompanha a gente, que ainda tá estudando. Você tem mecanismo prático de treinar isso? Isso é treinável? É trabalhável você exercitar a criatividade? É trabalhável. Primeira coisa, repertório.
Primeira coisa, repertório. Então quero ser um criativo. Pô, beleza, do quê? Criativo do quê que você quer ser? Porque se for criativo de qualquer coisa, hoje em dia você pode ser criativo de muita coisa. Então, posso ser criativo de quê? Sou criativo de live marketing. Cara, vai ver as referências, tendências para onde as coisas estão indo e tenta acertar esse lugar. Fazer de um jeito diferente, usando o que já foi feito, Legal. aprimorando. E agora a gente tem muito acesso a conteúdo, né, cara? Então, assim, vai, mergulha, não é isso? Vai ver vídeo, Vai criando ver repertório, referência, vai criando cara. repertório. Você vai ter aí, pra quem tá começando até, você vai ter um começo que é muito dolorido, que é aprender a lidar com essa angústia. Pô, isso aqui tá legal pra caramba. Aí o cara vai falar assim, porra, velho, isso não tá legal. Não tá legal, Por causa disso, disso e disso. Fala, porra. Ou você vai entrar numa negação de, que merda, o cara não entende nada. Pô, isso aqui tá legal pra caramba. Ou você vai olhar e vai... Fala, eu vou ter que tirar um aprendizado. Deixa eu ver o porquê que não tá legal. Por que esse cara tá dizendo que não tá legal? Exatamente. O que leva ao que vocês estavam perguntando, a coisa da premiação. A premiação é muito disso. Uma coisa é eu dizer assim, pô, esse filme aqui lindão, ó. Mostra pra todo mundo que eu conheço, todo mundo vai te dizer, pô, tá bonito mesmo, porque todo mundo diz. Você manda pra alguém, a galera vai dizer, velho, tá lindão, velho. Pô, parabéns, Duda. Ninguém vai te dizer, velho, velho, deixa eu falar que tá bom. Não vai te falar, velho. Só a Cacá que chega lá. Pô, Ela fala mesmo, que ela diz mesmo, ela rasga, ela tem essa lado. É isso, ela fala mesmo. E a gente conversa muito sobre, é legal isso também, Isso é fera. É legal mesmo. É uma troca boa. Até me perdi do que eu tava falando, ó. De nós da premiação, né? Que Sim, que passa a ser um crivo, um critério de, beleza, eu concorri com essa galera nessa categoria, nessa subcategoria, porque você vai ter nas subcategorias, né? Por que o meu não ganhou? O que esse aqui tem que o meu não ganhou? É a estética que ficou purona demais, porque o craft, né, a produção do material chama atenção, no final das contas cara, se você não fizer um como você bonitinho aqui, tem que estar bonito, tem que estar esteticamente bonito, porque tem muita coisa, se você não chamar atenção, você passa outro. Exatamente. Então, tem isso, tem tá claro com o que tá comunicando, que era o que a gente tava falando aqui de achar o tom do cliente, tá claro que tá comunicando? Tá. Mexer o ponteiro do cliente em alguma coisa que era o objetivo, eu preciso aumentar o número de cartão de crédito que eu vendo, eu preciso aumentar a minha percepção de marca sobre um determinado assunto. Isso está aumentando? Tá, então tá fazendo sentido. Aí você é premiado. Perfeito, O legal do prêmio é que você entra em muitos critérios de julgamento. Pra poder, né? E, cara, é muito legal participar de banca julgadora, porque você entra numa sala com todo mundo, é que nem a gente faz no dia a dia. Vocês já foram clientes, vocês já foram do banco? Fala, rapaz, não gostei não por causa disso. O outro vai dizer, pô, mas eu acho que isso aqui... E vira um debate sobre o porquê que aquela peça é legal ou não é, quais são os critérios que são bons e que não são. E tem para cada categoria, você tem uma pauta que você precisa... Tá. Então tem critérios ali de avaliação. Tem critérios de avaliação. Claro, e antes de começar o julgamento, o presidente do júri daquela categoria define e fala, quando surgiu o digital, estamos em busca de leituras que não seja a tradução do anúncio para um banner digital. Não é isso que nós estamos procurando. A gente está procurando como usar o digital diferente. Isso. Então ele seta. Então às vezes, porra, esse anúncio aqui é legal pra caramba. Puta ideia sacada para um digital. Mas ele é uma peça estática. Tem um título sacada legal, mas não era isso que eles estavam procurando. Ficou fora. Entendi. Tá. Então, esse critério, essa discussão que rolam nos júris são muito legais. Pô, cara, é mais legal ser júri ou É colocar mais a legal peça ser o pra júri, pra cara. ser julgada. Porque criticar é bom, né? É bom demais. É legal Seu criticar, compromisso. velho. Cara, minha esposa é boa nisso. Mas eu falo assim, é bom. Mas ela olha pra você, filho, o que não falta é motivo pra crítica, velho. Nisso, filho. Mas, Duda, até você, hoje na Terroir, quem que você atende hoje, cara? Eu atendo banco. Banco do O meu Brasil. cliente, banco, BB Seguros. A gente faz algumas coisas pontuais para outros clientes, mas Banco do Brasil. Mas a Terroir tem outro núcleo que atende Embratur, Apex e Ministério da Cultura agora. Legal, cara. Ministério da bacana. Cultura. Tem diferença, Duda, coisa que eu lembrei aqui, tem diferença de você já trabalhou, por exemplo, com agência de live marketing e agência de publicidade. Sim. Tem muita diferença pro criativo, cara? Pro criativo, não. Não? Tem diferença na saída que você precisa entregar. Perfeito. Na ponta de saída lá, né? Então, se você
nunca trabalhou com live marketing, talvez você não vai entender o que está faltando ali para você entregar. E vice-versa, né? Você não trabalhou com publicidade, às vezes vai faltar uma peça básica. Mas isso é uma coisa que, se você tiver paciência, tanto de uma área para outra quanto da outra para uma, é super adaptável, cara. Porque no final das contas, estamos falando de boas ideias. Exatamente. Que vão solucionar problemas de comunicação de empresas. Vou conectar com o público-alvo. A diferença é, vou veicular isso em algum lugar, ou vou fazer uma ação de interação. Aí volta repertório. Se você tiver repertório para ver o que tem de diferente, o que está fazendo, aonde já erramos, aonde, putz, fazer isso aqui parece que dá certo, mas na hora não dá muito certo. Você já passou por muita coisa, então... cara. Não, o lance do repertório, cara, é de fato muito importante. Cara... Vamos lá, eu tô 42 anos já, né? Eu Parece mais. Parece mais, né, cara? Eu tava refletindo sobre isso. Eu tava analisando. Mas, de verdade, se eu pudesse falar uma coisa pra molecada que tá começando agora a carreira, 20 anos ali, 20 e pouco. Cara, pega aquele tempo ali que você tá de bobeira. Vai se aprofundar em alguma coisa. Agora o conteúdo tá muito fácil. Né? Eu lembro da nossa época, de escola ainda, mas você queria consumir conteúdo, você queria estudar alguma coisa, tinha que ir lá pra biblioteca, pegar e tal, não sei o que lá, os papos de velho. Mas é verdade, hoje em dia o conteúdo tá na palma da mão, então assim, vai aprofundar naquilo, vai dar uma estudada naquilo, cara. Pega aquele tempo que você tá ali no entretenimento ali, gastando tempo, investe o seu tempo em alguma coisa. E não é papo de tiozão, não. 20 minutos, meia hora por dia, isso aí vai gerando um repertório, cara, que é Você sabe que acredito muito nisso, da coisa do estudo, né? A coisa que eu tinha lá dos anuários era muito disso. A publicidade tinha, né? Hoje talvez mais fácil de você encontrar, mas tinha uma coisa que era: como é que você se especializa em publicidade, amigão? Pois é. O que você vai fazer? Aqui, para quem tá começando, tem o Mauro da Funil que tá voltando, vai fazer. Em São Paulo você tem uma Miami Ed School, você tem um Ed Rock, você tem várias escolas que formam a galera que tá começando. Depois que você tá no mercado, amigo, você vai escolher um MBA FGV para falar de mercado. Dificilmente você vai entrar na criação publicitária. Aí o Festival de Cannes fez eles estão começando a gerar alguns conteúdos que eu acho que é mais o lugar de que, como é que você se atualiza depois de um tempo? Eles estão fazendo uns conteúdos muito legais de MBA. Eu vi alguma coisa no seu LinkedIn, né, Duda? Não tem uma coisa... Eu formei lá, a primeira turma do Creative cara. MBA de Cannes, que é o quê? Que fera. Quais são os critérios para você entender que uma peça, que uma campanha, ela faz sentido? Os critérios segundo o Cannes, é isso? Segundo o Cannes, que é o Oscar. Beleza, se isso aqui é a métrica que você tem para avaliar boas campanhas, quais são essas métricas? E o que são importantes para você chegar nessas métricas? É sobre isso. Fiz lá, são 6 meses... toda sexta-feira, de 8 às meio-dia, mais ou menos, tudo online. Mas, cara, veio uma galera muito foda trocar ideia sobre isso. Cara, e muita troca rolando. Muita troca rolando. Aí é sensacional, cara. E tem uma etapa lá que foi massa, que você faz você entra no julgamento. Todo final de módulo, eles vão pegar algumas peças que são daquele conteúdo e fazem você julgar. Falou, tem um Grand Prix, um ouro, um prata, um bronze e um shortlist. O que você acha que é qual? Por quê? Aí você tem que votar e justificar o porquê. Entendi. Aí depois, no final da aula, ele chama o cara que foi presidente do júri de Cannes daquele ano para falar sobre cada uma das peças e o porquê que aquelas peças qual foi a discussão que rolou. Então você começa a criar um repertório de, cara, eu não posso só fazer uma ideia boa se tudo não estiver conectado com isso. Claro. Também não funciona se for um monte de ideiazinha solta. Sem um elo ali conectando. Também não funciona. Então, assim, a gente começou a entender o que é que precisa ter. E depois como você precisa contar, que é a outra etapa, né? Isso é uma especialização? Isso é considerado um especialização? MBA. Aqui no Brasil é uma coisa online. Gringa? Mas online gringo, cheio de gente gringa e tal. Puta, que fera, cara. Cheio de gente gringa. Sensacional, velho. Gente do mundo inteiro. Aí eles formam grupos pra você trocar ideias com galera de fora. Propõe lá uns, né? Separa aí 2 vezes por semana aí pra você encontrar a galera 1 horinha. Aí você reúne, troca um WhatsApp, às vezes nem sempre dá todo mundo. Mas, nossa, muito legal. Eu tinha visto. E no final, o estudo é isso, cara. É assim, aí uma dificuldade que eu até comentei, assim, a galera me chamou pra ser mentor da segunda turma.
Aí falou, pô, você não quer entrar? Porque eu sou mó nerd, né? Cara, eu faço tudo, e como tudo, e faço as O paradas. seu LinkedIn é até um exemplo, viu, Duda? Por Eu quê? acho que é porque é muito bom. Ah, Bem alimentado. Pô, vocês falando isso, cara? Com certeza. Eu Tô recomendo até aí, ó, todo mundo aí. acesse o lisonjeado. LinkedIn do Duda. Quer dar uma atualizada no perfil, deixar Duda Salles, Duda Salles. tá É muito bom mesmo? Você completa Usa o tudo. de Duda aí Eu como preciso parede, virar aquele perfil pro do coisa agora. O Premium. Preciso virar esse tem que virar Premium. Top Voice, é isso. Ah, pode ser melhor ainda. Top Voice é um selinho legal, cara. O editorial. Mas você do tem que LinkedIn. você tem que ter um conteúdo constante, Tem não que sei o quê. começar, Um complemento, né? Na verdade, é uma lógica que o LinkedIn considera para converter, transformar, entre aspas, uma pessoa em top voice. Ele avalia volume de postagem e o quanto E que repercussão. aquilo... Engaja, né? Exatamente, Engaja, quanto que sem aquilo dúvida. engaja. Então é muito legal isso, legal cara. A mesmo. avaliação lá da área de editoria do LinkedIn. Muito legal. É isso mesmo. Já me convidaram 2 vezes para ser top voice. Ai, Marroche, acredito. Pegadinha, mas... É o dia que o Márcio vai ser top voice, o LinkedIn quebra, filho. Tá doido, tá faltando top voice. Tô brincando, Márcio é bom, o Márcio é bom, Márcio é bom. Obrigado, Lívio. Obrigado, Vamos lá. gente. Ô, Duda, me conta aí, a gente tá falando dessa... de tecnologia, você já tem usado a inteligência artificial no dia a dia aí da criação, cara? A gente usa de vários jeitos, né? Eu participei de alguns. A gente faz muita coisa para o banco de inovação, eventos de inovação, participa, monta stand e tal. E a gente, quando vai para esses lugares, a gente acaba escolhendo algumas palestras principais para acompanhar. Então é legal que você também tá. O eventos também é uma boa forma de você pegar o track da coisa. Aí quando você fala de inteligência artificial, o grande lance dela é. Se você trabalha com comercial, você vai ter um uso muito específico para a inteligência artificial. Eu que trabalho com criação, vou ter outras ferramentas e outras soluções para cada um. Então, eu vou ter uma de texto, eu vou ter uma de imagem, eu vou ter... Então, assim, você vai achar soluções... A inteligência artificial é uma ferramenta. Dela saem vários produtos para várias coisas. Quanto melhor você souber usar a ferramenta, talvez você tenha melhores resultados. Eu sei, não, mais rápido, mais ágil, né? Talvez nem sempre o melhor, mas mais ágil e mais... né? Bem observado. E aí a gente fez em vários estágios. A gente fez lá atrás, em 2020, a gente fez um para o banco que a gente coletou. A gente precisava fazer uma árvore do bebê, que era um ícone, tá criando, já foi registrado e tal, para falar de sustentabilidade. Então tinha a árvore do bebê. A gente fez uma árvore do bebê com a cocriação da inteligência artificial. Então eu peguei o briefing, pegamos os pontos principais, delimitamos ali para onde que a gente queria ir, o que precisava ter, e fomos pedindo imagens. Conforme essas imagens foram saindo, a gente foi puxando algumas e pô, isso aqui é legal, isso aqui também é legal. E fomos montando um Frankenstein da inteligência artificial. Certo. Mas tudo com base na inteligência artificial. Puta, que massa, cara. Isso antes de inteligência artificial tá bombando como tá agora. Cara, eu dei muita sorte, talvez, de ter ido no SXSW em que foi lançada a inteligência artificial. Então, todo mundo falou muito de inteligência artificial. E eu voltei nessa coisa Você como nerd que meu irmão, você começou a mergulhar nesse negócio, né? Fui. E aí comecei a testar. Na verdade, ninguém tem solução de nada. Então cara, comecei a fuçar, comecei a pesquisar, comecei a estudar. Gestão de equipe, será que dá para colocar? Gestão de coisas de casa, será que dá para colocar? Cara, tudo dá para você colocar. Conforme você vai aprendendo, você vai ver que tem um monte de aplicação. Então, a gente fez essa. Mais recente, no G20, a gente fez uma outra árvore bebê. Estava começando a campanha nova do banco que a gente se importa, né? Que essa campanha está no ar. A gente lançou essa campanha com uma árvore que tinha inteligência conversacional. Olha, rapaz. E as pessoas... Então, o que a gente fez? A gente abasteceu ela durante o G20. Teve o G20 e antes do G20 teve o G20 Social, que foi a primeira vez que rolou uma reunião da sociedade civil que precedeu o G20, que gerou um documento para ser entregue para o G20 também discutir. A gente pegou todos os documentos da ONU, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pegamos o conteúdo do banco que fala sobre sustentabilidade, Agenda 30, os 12 compromissos, abastecemos tudo lá todas as reuniões preparatórias do G20 que foram feitas no Brasil com os ministros de Estado de todos os países participantes do G20 e tal. Botamos tudo isso na inteligência artificial. Durante o G20 Social, a gente transformou ela numa personagem, abriu para conversar, com as pessoas poderem conversar com ela e dar mais sugestões de coisas que poderiam ser feitas. A pessoa chegava lá e trocava ideia com a árvore. Trocava uma ideia com a árvore. Me diz aí, você é engajado, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar o planeta? Aí a gente pegou esse conteúdo todo,
Quando terminou o G20, 2 dias antes de começar o G20, a gente preparou um livro que foi feito por mulheres em situação de vulnerabilidade, de uma ONG chamada Orienta a Vida. Tá. E elas bordaram a capa desse livro, que foi ilustrado pelo Bacaro Borges, que é filho do J. Borges e que foi o co-criador da árvore que a gente fez lá. Eu tenho vídeo aqui, depois eu mando pra vocês. Tudo amarrado. Então, o lance tá tudo amarrado e tal. Cara. E aí a gente perguntou pra essa, beleza, agora que você é especialista em sustentabilidade, me fala aí, eu quero 100 sugestões de coisas simples e práticas que qualquer um pode fazer no dia a dia para atingir os 17 compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E essas 1.700 sugestões viraram um livro, que tem um site, que não sei o que e tal, que foi lançado durante o G20. Que fera, e virou uma entrega efetiva. Uma entrega efetiva. Exato. Né? Então, aquilo, né? Para todo mundo fazer a sua parte. Exato. Então, assim, é isso. Assim, cada projeto aí depende, né? Você vai usar ela como uma ferramenta de trabalho, né, no dia a dia, texto, imagens e tal, ou se você vai usar ela como uma solução criativa, né? A gente já fez os dois, então tem usado, cara, muita coisa. No final das contas é um caminho, eu acho que sem volta, sem volta, né? E agora o que vai dizer é o tanto que a gente vai conseguir usar isso, como você bem falou, para ter melhores resultados, né? Sem dúvida. De maneira mais prática, mais a gente está falando de sistemas aqui, de organização de processos. De processos, cara, assim, a parte, eu acho que ela vai economizar muito tempo da parte burocrática do trabalho, de organizar processos, organizar coisas. Um kickoff de um brainstorm, ela funciona muito bem. Ela não serve para fazer um título legal, ela não serve para fazer uma ideia legal, mas ela serve para fazer uma ideia estruturada. É isso aí, cara. Se você souber briefar e botar os pontos, ela entrega estruturado. Mas... Duda, saindo da inteligência artificial, indo para a inteligência emocional, boa. indo para pessoas, você tem na sua carreira, você teve referências de pessoas que você falou, caramba, cara, o Lívio, por exemplo, tem o Márcio como referência. É algo que ele sempre fala. Verdade. É algo que ele sempre fala. Uma hora de referência. Você teve, ou tem pessoas na área e tal? Isso é legal, cara. Tem, Márcio. Obrigado. Tava terminando, fazer uma pergunta. Cara, a minha principal referência hoje no mercado é um cara de Brasília, inclusive, também. A gente tava falando de pessoas de Brasília, que são... Ele é CCO da David Madrid, que é o Saulo Rocha. Ele é de Brasília, formado na UNB, trabalhou em algumas agências de Brasília, trabalhou na Borg atendendo caixa, trabalhou na Monumenta, trabalhou em algumas agências, trabalhou no Fermento, trabalhei com ele na Fermento, na época de Fermento, e ele rapidamente foi para São Paulo na Borg, da Borg foi para Lowe Madrid, e da Lowe Madrid abriram a David, e ele foi um dos cofundadores da David junto com o Pancho. Então, e é um cara que está super bem, já ganhou Titanium, já ganhou 4 Grand Prix em Cannes, já ganhou mais de 50 leões. É um cara de Brasília. É um cara legal. É um cara legal. Ele vai aparecer aqui, você me avisa. Pode falar. Saulo Rocha. Saulo Rocha. Então, um cara Saulo, o convite tá feito. O convite tá feito, hein, Saulo? De verdade. Seria um prazer ter você aqui, cara. Você precisa conhecer a temporada. E aí, se você estiver passando aqui por Brasília, querido, vai ser um prazer te receber aqui. Legal. Se você quiser, Saulo, a gente até troca por outra pessoa melhor pra te entrevistar. Ele falou que pra você podia ser o Lívio, hein? Não foi legal isso não, cara. Não foi legal não, mas tudo bem. Você queimou os dois, mas... Vai, segue, né? Fala, Duda. Bom, então o Saulo é um cara muito massa, assim, que do ponto de vista criativo. Aí tem, né? Marcelo Serpa, que é um cara... um baita criativo global, Washington Oliveto, que faleceu, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, o Anselmo Ramos, mais recente aí, que é um cara que fez aquela campanha da Dove Sketches lá, que mudou o jeito da gente fazer propaganda, e que depois abriu a Gut, também é um cara que eu admiro muito. Então, assim, para dependendo do que é o assunto, cara, tem uma pessoa que eu sigo como referência, que eu gosto, sigo. O meu Instagram é muito de referência, eu uso muito para referência, assim, tem uns amigos e tal, mas, cara, é muito referência, tenho muita referência. Eu vejo alguma coisa, sigo, vou lá, se conteúdo sigo para ele que apareça mais também. Isso, pro algoritmo entender que você gosta daquilo. Exato. Você curte podcast também? Curto podcast. Você costuma... Ouço podcast, ouço todo dia de manhã no exercício, ouço podcast, ouço alguns podcasts, ouço o de vocês, o pior que eu ouço mesmo. O de vocês, ouço o Ed Therapy, que é do Clube de Criação. Sei. Ouço um de Cannes, que é Work, que é todo em inglês. Ouço bastante também.
E aí eu ouço umas coisas picadas que surgem. Pra mim o áudio funciona bem, assim. Tá fazendo atividade física, alguma coisa, você prático bota. pra caramba, Cara, né? Isso. É prático porque você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E olha que nós homens temos essa dificuldade. Se tiver que mascar chiclete durante a corrida, já deu uma complicada. Eu brinco, eu falo, se eu tiver que pensar e respirar ao mesmo tempo. Já difícil. difícil. Eu ouço podcast quando eu tô fazendo atividade física. Não ouço nenhum. Vixe! Tem feito nenhum, bicho. Louco. Mas... Ô, Duda, vamos caminhando aqui pro nosso final. Bora, senão a gente vai ficar até amanhã aqui com o Duda. Porra, cara. tem muito assunto. Aí você vê, né, quando o cara tem repertório, né, Márcio? Por isso que ele é premiado, assim, se trate de estudar mais. E o assunto vai rendendo, o assunto vai tem muita Mas, ô, coisa. Duda, tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo Faz. que a gente gosta, cara. Conta pra mim. Se Então. você pensar e pensa no seu passado, em tudo que você passou nessa vida antes de ganhar toda essa premiação e esse reconhecimento, o que você falaria pro Duda que estava começando lá em 2001 na Agnello Pacheco? Rapaz, o que você falaria para aquele carinha que estava começando ali, né? Daria de dica para ele, cara. Cara, continue interessado, corre atrás, manda um oi para quem você não conhece, faça suas conexões, conheça pessoas, fale do seu trabalho, cuidado para não exagerar. E é isso, velho. Assim, continua fazendo o que você tá fazendo, porque, pô, você já te trouxe até aqui, né? Então, continua aí. Cara, eu acho que ao longo desse episódio a gente falou coisas que são super bacanas para uma carreira de publicitário, como você trouxe, alguém que, poxa, que tá conquistando muita coisa legal, mas que servem para várias outras carreiras, né, cara? Você fala uma geração mais nova, você falou coisas que valem para quem tá começando uma carreira de engenharia, de direito, de medicina. Se dedica, estuda, seja interessado, dedique tempo, se aprofunde. Porque quem tá fazer começando, diferente. você que tá contratando alguém que tá começando, ou que tá chamando alguém que tá começando, você já sabe que essa pessoa não sabe. Você já parte desse princípio de que ela não vai saber. Ela tem que ter uma noção, uma base para não ficar perdida, mas você sabe que ela não sabe. O principal elemento para essa pessoa é o interesse, velho. Porque você tem alguém que tá interessado, você fala, pô, velho, esse moleque tá interessado, essa menina tá interessada. Você dá corda e ele vai, ele passa, ele até é mais fácil você segurar alguém do que você ter que empurrar, né? Tava falando disso aqui mais cedo. Exatamente. Então, eu sou dessa teoria. Então, mostra que você tá interessado, cara. Às vezes você vai pisar uns caras, a galera fala, pô, velho, calma, agora não. É isso. Mas, cara, é mais fácil a pessoa te dizer isso do que falar, pô, velho, a pessoa ali, que fez esse mês aí, né? Então, é exatamente isso. se mostra interessado, você falou uma coisa mais cedo aqui, usa os horários vagos. Grande parte dos projetos mais legais que eu já fiz foram proatividades. É mesmo, cara? Não era briefing de cliente. Não era briefing de cliente. Por quê? Porque quando não é briefing pedido, todo mundo quer fazer parte daquilo que chegou. E não tem tanta gente olhando para aquilo lá. E quem tem tá mais olhando, liberdade quando você cara, ele assim, é uma característica dos trabalhos proativos. Se você acertar o momento certo, o tom certo, o cliente certo, a mensagem, se você tiver isso alinhado, e a proatividade você tem que partir da obrigação de ter pelo menos isso, a possibilidade disso emplacar é muito grande, cara. Se tiver alinhado, tem a oportunidade, tem a verba já do cliente destinada para aquela mensagem. É um território que o cliente trafega. Já não tem por que não dar certo. Então, assim, muitos dos que a gente fez proativos acabaram sendo bem-sucedidos, porque todo mundo vai empolgando, a energia do começo do job é diferente. As pessoas estão mais empolgadas, pô, isso aqui é legal, vamos fazer, e aí acaba virando. Mas não é fácil, velho, porque assim, você acaba desistindo. A gente tem um projeto lá, eu tô há 4 anos e meio tocando projeto. Porra. De fazer protótipo, de ir atrás de ilustrador para prototipar o projeto, aí valida, aí conversa com a indústria para ver se tá tudo certo, aí volta, apresenta, aí o cara gostou, aí quem tava lá saiu todo mundo. Caramba, cara. Aí você tem que começar tudo de novo, fazer de novo, parará, puta, aprovamos. Puta, o cara saiu de novo. Aí você começa tudo de novo. São projetos, cara, assim, mas faz parte. Se sair, vai ser muito legal. O lance eu sou o brasileirão que não desiste, saca? Exatamente. Então, isso. cara, é um pouco disso, assim. A premiação é um pouco disso também, né? Em algum momento você... Porra, tem uma galera que fala, caraca, velho, Duda, não para, velho. Não sossega, calma, velho. Aí, rapaz. Tem gente que quer ganhar prêmio com tudo. Tanto, né, filho?
Ah, nem é isso. É porque eu entendo, assim, porque é isso, você fica na pilha, você nunca sabe de onde que vai ser um trabalho muito legal. E essa coisa de enxergar a oportunidade no menorzinho que seja, porra, você me pediu pra entrar no job, eu vou ter esse olhar, o meu olhar, eu vou te levar isso, não tem como. Então, sempre dá pra achar alguma coisa, velho. Sempre dá pra achar alguma coisa legal. Legal, cara. Pô, Legal. sensacional, cara. Perfil investigativo, né, cara? Atrás disso, é isso aí, cara. Mas é muito sobre perfil, sabia? De pessoas. A gente conversa muito sobre isso, assim. Você tem diferentes perfis de pessoas e eu costumo dizer que não tem certo e não tem errado. Não tem certo, não tem Tem errado. diferentes perfis. Perfeito. E aí, a gente fala, poxa, e tem um perfil que e particularmente me agrada muito, que é aquela pessoa incomodada. Isso me agrada. E que é aquela pessoa que tá sempre em busca de fazer diferente. A gente fala isso lá na DUI todos os dias. Galera, não vamos fazer o que a gente fez hoje igual o que a gente fez ontem, assim. Vamos, o que você pode fazer diferente? Vamos nessa, vamos buscar entregar. Melhor, né? Buscar ser A gente melhor. era servidor público, né? A gente era funcionário público. Funcionário, né? Poderíamos estar lá felizes da vida como estávamos e tal, trabalhando, mas aí é aquela coisa, o incômodo vai te empurrando pra frente, você vai indo. Não, vocês fizeram um negócio muito legal, né? Vocês estão de parabéns, Vai ser estão falando aqui diferente. antes, muito Que legal. deu uma oportunidade, talvez o Banco do Brasil, né? Foi um grande, que abriu Grande escola, né? uma grande escola pra gente. exatamente. Falou, cara, agora é hora de mudar, não se, né? Podemos quebrar a cara, como no início quebramos até, né? A gente saiu logo, a gente começou a trabalhar com o Waze, lembra? O Waze foi vendido pro Google, a gente perdeu. Falei, Jesus, Nazaré, vou ter que voltar pro banco em 2 meses, cara. Ai, cara. E aquele menino, vou embora de casa. Na meia hora ele volta, pai! Tem jantar. Bem, já tá pronto. Falei, não, Márcio, não. Mas foi uma escola maravilhosa. É isso mesmo, cara. Mas é isso, Duda. Cara, eu quero te agradecer. Legal, cara. Obrigado aí. O papo rendeu pra caramba. Agora que eu tava olhando aqui no relógio, viu tanto que a gente falou. Hoje a gente falou pra caramba, né, cara? Tudo é fera, cara. vocês que Foi são, legal, A velho. conversa engatou, foi fera pra caramba, legal. cara. Queria agradecer. Primeiro, queria dizer que você é um orgulho pra Brasília, de verdade, cara. Que o mercado consiga ter outras e outras pessoas do seu patamar, que aí a gente vai, subir nesse sarrafo, meu irmão. Que você forme mais pessoas como você. Exatamente. Isso é legal, Eu cara. queria ser tudo isso que vocês acham que eu sou aí, porque, boa, obrigado, eu agradeço as palavras, fico lisonjeado, eu sou entusiasta disso que vocês estão falando aí, de trazer galera nova para se engajar com o mercado, como é que você cria essas pontes. Meu projeto de conclusão de curso de Relações Públicas foi um evento para publicidade. Ah, é mesmo? Que tinha um clube de criação aqui em Brasília na época, e era um caça-talentos. Olha. Conversei com todo o mercado, com a agência do mercado, como é que você cria as pontes para entrar a molecada, porque era o que eu tava enfrentando. Eu falei, cara, Perfeito, se eu tô passando por essa dificuldade, eu vou garimpar o que é o gargalo e vou ver se de alguma forma isso pode virar um fluxo maior de gente. E assim foi. Nem sei se virou ou não, mas é isso, né, cara? É um pedacinho do que você faz, é uma sementinha que de repente vira uma coisa mais legal. É exatamente isso. Então, eu sou super a favor dessas iniciativas e vocês estão de parabéns aí, que estão cara, tocando essa obrigado. parada aí. Muito legal mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Então aqui encerramos mais um episódio. Maravilhoso. Obrigado, Duda. Obrigado Valeu. demais pela presença, viu? Isso aí, pessoal. Obrigado vocês que acompanharam a gente até essa altura do episódio. Tenho certeza que uma galera ficou agora até o final, porque teve muita coisa boa que a gente falou. Não esquece não aí, dá aquela curtida, aquela compartilhada, manda pra Deus e o mundo. Vamos fazer aí. bombar a segunda Bombar temporada. essa segunda temporada do Dueto Podcast, gente. Porque o Mário mudou a câmera. A gente quebrou. A gente tá Manda chique, um abraço né, pro cara? Mário também, pro A gente tá Lucas chique. aí, que ajuda o André, que Segue uma ajuda a gente câmera, vai pra outra aqui. Ele fala pra gente olhar pra uma câmera, a gente olhar na câmera errada. Vamos mostrar a cara desse cara aqui pra vocês olharem aqui. Essa câmera aqui. É a do meio. É a do meio. Mas de verdade, gente, obrigado aí por vocês estarem acompanhando o Dueto. Estão fazendo histórias que a gente adora contar aqui. Vocês estão fazendo essas histórias alcançarem mais pessoas. Obrigado. Mandem sugestões aqui de perguntas, de temas que a gente vai trazer aqui pra dentro do podcast, beleza? Quer mandar um beijo pra Cacá? Te amo, meu amor. Que lindo. Boa, Dudu. Gente, brigadão. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Obrigadão, Duda.